Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus amores. Vamos então continuar com o nosso assunto. Hoje nós estamos na semana 2 do nosso PET 3, certo? Então, esse mês todo, gente, esse PET número 3, ele nos convida a estudar os modelos atômicos. Então, na semana passada, nós estudamos o modelo atômico do Dalton, que foi o primeiro modelo atômico constituído com características que realmente convenceu a comunidade científica, né? O que o John Dalton fez? Ele acreditava que todas as coisas eram constituídas por átomos e que esses átomos eram a menor parte da matéria. E ele achava que eles eram bolinhas, eram esféricos. E além deles serem esféricos, ele achava também que eles eram maciços, certo? E que eram indivisíveis. Daí o nome átomo, que em grego quer dizer indivisível, certo? Além disso, o Dalton achava que os átomos eram indestrutíveis, que eles não eram destruídos, eles eram transformados, eles poderiam se unir e formar novas substâncias, certo? Existia para ele o átomo simples e o átomo composto. Hoje a gente sabe que o termo é diferente. Hoje a gente usa substância simples, quando a substância é constituída só por um tipo de átomo, só por um elemento químico, e substância composta, que é aquela substância constituída por 2 ou mais elementos químicos, certo? Isso foi na primeira semana. Hoje, o PET passa para a gente o modelo atômico de Thomson. Então, o Thomson, ele já foi um modelo atômico mais evoluído. Por quê? O modelo do Dalton, gente, ele ficou valendo como verdade absoluta por quase 100 anos. Acreditou-se que aquilo ali fosse totalmente verdade. Até que começaram a acontecer alguns fenômenos que não tinham explicação. Vou falar, por exemplo. Você já tentou, por exemplo, pegar uns papeizinhos, picar o papel? Se você quiser fazer isso com papel higiênico, é mais legal porque o papel é fininho. Pega o papel higiênico, pica ele todo pequenininho, depois passa o pente no couro cabeludo ou a caneta, atrita ela no couro cabeludo e chega perto desses papeizinhos. Você vai ver que os papeizinhos vão ser atraídos pela caneta. Você não precisa encostar, mas eles vão ser atraídos pela caneta. Outra coisa, se você pegasse lá um bastão de vidro, vamos supor que isso aqui seja um bastão de vidro, você atritasse esse bastão na flanela. Então, você pega uma flanela, passa bastante nele e abre uma torneira. Abre um pouquinho. Deixa descer um fiozinho de água. Aquele fio d'água que estava descendo em linha reta,
Se você pegar esse bastão de vidro e se aproximar dele, ele vai fazer isso, ó. Ele vai fazer uma curva, porque ele vai se aproximar do bastão. Aí essas coisas começaram a acontecer, coisas como essa, tá? Eu tô dando exemplo. Começaram a acontecer e elas não tinham explicação, porque de acordo com o modelo de Dalton, não há nenhuma explicação para isso. Então surgiu a necessidade de um novo modelo atômico. Veio então o Thomson. O Thomson, ele ficou muito famoso porque ele deu uma bola dentro violenta. Ele descobriu as partículas negativas que existiam dentro do átomo, que ele deu o nome de elétrons. Então, ele descobriu os elétrons. E ele, descobrindo os elétrons, ele descobriu uma outra coisa grave, que o átomo não era indivisível, que existiam, sim, partículas menores dentro do átomo. Então, ele acreditava, ele não sabia o que era positivo, mas ele acreditava que existia uma massa positiva e no meio dessa massa ficavam incrustados os elétrons que tinham carga negativa. Então, um compensava, o positivo compensava o negativo. Certo? O modelo do Thomson, gente, ficou conhecido como pudim de passas. Tem autores que chamam de bolo de ameixa. Hoje, a gente trazendo para a nossa realidade, ele é conhecido como o modelo do panetone, porque é exatamente aquilo, é uma massa positiva, onde as frutinhas cristalizadas lá representam os elétrons que têm carga negativa e ficam no meio da massa, tá? Então, é esse modelo atômico que nós somos convidados a estudar hoje, a fazer as nossas questões. Nós vamos fazer essas questões juntos para a gente poder fixar melhor esse conteúdo. Então, vamos lá? Ó, me acompanha aí, por favor, que nós vamos compartilhar o material que eu coloquei aqui para vocês. Ó, o modelo atômico de Thomson. Vamos ver aí a primeira atividade. Ó, Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. Então, o que o Thomson fez e contribuiu para o modelo atômico? Ele achava que o átomo seria indivisível, ele descobriu a existência de partículas subatômicas, os elétrons ocuparem níveis discretos de energia, os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo, ou o átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. Lembrem-se que existem coisas aqui que são verdadeiras, mas não são relativas ao modelo do Thomson, tá? Então, o que o Thomson descobriu? Ele não descobriu os elétrons? Então, ele descobriu a existência de partículas subatômicas. Então, nós vamos marcar essa alternativa. Oi, gente, o que é isso, meu Deus? Essa alternativa aqui é a alternativa correta que nós vamos marcar. Tá bem? O próximo. No fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas, por um inglês de nome, acabamos de falar, como é que era o nome dele? Thomson. Ele descobriu as partículas negativas, ok? Agora, olha só, cite as semelhanças e diferenças entre o modelo de Thomson e o de Dalton. O que nós sabemos do modelo do Dalton? Olha só, nós vamos falar o seguinte, que do Dalton, ele achava que o átomo era indivisível, alguma coisa diferente nesse pincel hoje. Indivisível, maciço,
e esférico. Ok? E o Thomson, o que ele achava? Ele achava que o átomo era formado Opa! Tudo errado aqui. Aguenta aí, gente. Deixa eu... Era formado isso. Formado por uma massa positiva e no meio da massa ficavam os elétrons, que eram as partículas negativas. É isso aí que vocês vão falar. Semelhanças e diferenças entre um e outro. Ok? Partículas positivas era no meio da massa e as negativas. Tudo bem? Todo mundo pega aí. Não ficou muito bem escrito, não, porque está tendo algum probleminha aqui na minha canetinha, mas eu vou resolver esse probleminha e não demora. Tá bem? Tá, vamos para o próximo, então. No próximo, nós temos, segundo o modelo de Thomson, o átomo poderia ser caracterizado por uma esfera gelatinosa com carga positiva, na qual estariam incrustados os elétrons, neutralizando a carga positiva. Vai analisando aí se isso é verdadeiro. Segundo o modelo do Thomson, o átomo não é maciço, mas é formado por um núcleo com carga positiva, no qual se encontra praticamente toda a sua massa e ao redor do qual ficam os elétrons, neutralizando a carga positiva. Ou o átomo é formado por elétrons que giram ao redor do núcleo em determinadas órbitas. Ou o átomo é neutro, cercado de elétrons que estariam dispostos ao redor do núcleo, como os planetas ao redor do Sol. Ou o átomo é formado por um pequeno núcleo maciço e positivo, e os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias, sendo que nesse movimento não emitem energia. Então, olha só, tem várias coisas aí que são verdade, a gente ainda vai estudar, na próxima semana a gente vai estudar o modelo do Rutherford, depois nós vamos estudar o modelo do Niels Bohr, só que ele está falando especificamente do modelo de quem? Do Thomson. Então, para o Thomson, o que é verdade aqui? Para o Thomson, a verdade é essa aqui, ó. O átomo poderia ser caracterizado por uma esfera gelatinosa de carga positiva, onde estariam incrustados os elétrons, neutralizando a carga positiva. Pronto. É isso aí que ele falou. Resumindo. Número 5, o átomo, na visão de Thomson, é constituído de níveis e subníveis de energia? Não, o Thomson não falou nada sobre nível e subnível. Cargas positivas e cargas negativas? Núcleo e eletrosfera, grandes espaços vazios ou constituído de orbitais? É constituído de cargas positivas e negativas. Simplesmente foi só o que o Thomson disse. Tá bem, gente? Então, ó, é um modelo muito simples, é uma aula muito simples, a aula de modelos atômicos. Eu espero que vocês tenham entendido. Grava na cabecinha que o modelo do Dalton é o modelo da bola de bilhar. Então, você vai sempre associar com o maciço, esférico, indivisível. E o modelo do Thomson é o panetone, ou pudim de passas, onde você tem uma massa positiva e
incrustado nessa massa, no meio dessa massa, você tem os elétrons com carga negativa. Tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato, fala para mim se tem alguma dúvida. Beijo para vocês, tá?